Olá pessoal, Wesley aqui. Todo mundo fala sobre as maneiras de evangelizar e todo mundo fica se perguntando assim, cara, como eu posso fazer para evangelizar melhor? E talvez você esteja se perguntando assim, poxa, existem tantas maneiras de evangelizar, por que eu não evangelizo mais? Ou por que eu não evangelizo? Será que antes de responder a pergunta sobre qual é a melhor maneira para eu evangelizar, dentre todas as que existem por aí, será que a melhor pergunta a se fazer não seria quais são as maneiras de não evangelizar? E será que eu estou me identificando com uma delas? Então eu separei aqui 7 maneiras de não evangelizar. A sétima talvez surpreenda você e talvez você esteja se identificando com algumas delas e por isso não esteja evangelizando. Então se você quer sair da zona de conforto, quer evangelizar, quer ganhar pessoas para Jesus, assista esse vídeo até o final. Eu já aproveito antes que eu esqueça, por favor, deixe seu like, porque isso ajuda bastante esse canal a seguir em frente. Tá bom, pessoal? Então vamos lá na primeira maneira de não evangelizar. Maneira número 1, seja perfeito. Essa é a maneira que pega muita gente. Nossa, eu tenho que ser perfeito. Eu tenho que ter todas as respostas. Eu tenho que ser aquela pessoa que superou todos os obstáculos da vida. Sabe, eu tenho uma vida íntegra. Sabe, eu tenho uma vida perfeita, maravilhosa. Gente, isso é uma armadilha. Primeiro, ninguém é perfeito. Segundo, ninguém espera que você seja perfeito. Terceiro, as pessoas desconfiam quando você parece ser perfeito demais. Quarto, as pessoas se conectam melhor quando você é como elas, imperfeito, cheio de falhas, como você é, com certeza. Então não tente parecer ser uma coisa que você não é. Assuma a sua imperfeição, seja quem você é, tire a máscara, seja autêntico. Jesus quer usar você como você é. Segunda maneira, espere ter todo o preparo e todas as respostas. Cara, e é isso que pega muita gente. Porque eu queria perguntar para você, quando você vai estar o suficiente preparado? Quando? E outra pergunta, como explicar aquelas pessoas que aceitaram Jesus ontem, já estão levando pessoas para Jesus hoje? Como explicar isso? Como explicar pessoas que têm muito pouco preparo e conseguem alcançar pessoas para Jesus Cristo? É claro que a gente tem que se preparar, é claro que a gente tem que estudar, é claro que a gente tem que crescer. Isso é muito bom, mas não espere estar muito preparado para começar a dar os seus primeiros passos em compartilhar Jesus e alcançar pessoas para Jesus. Terceira maneira, evangelize com um bom testemunho e as oportunidades virão. Aí eu queria fazer uma pergunta para você. E Jesus? Jesus não tinha um bom testemunho, não? Jesus não tinha um testemunho perfeito, ele não era o próprio Cristo? E aí, o que ele fez? Ele ficou de braços cruzados, esperando as oportunidades surgirem, baterem a porta dele, sem falar, sem tomar iniciativa? Deixo essa pergunta para você pensar. Quarta maneira, seja sempre muito natural, não faça absolutamente nada que quebre a naturalidade. Deixe as coisas fluírem naturalmente. Essa é bem parecida com a primeira. E aqui eu queria fazer um parênteses, tá? Eu tenho ensinado um curso sobre evangelismo relacional e nele eu falo sobre a importância de você ser natural, o máximo possível, isso é importante. Mas ao mesmo tempo, eu fico pensando assim, cara, se eu for depender da minha naturalidade, daquilo que é natural para mim, da minha natureza, eu não vou evangelizar. O evangelismo, ele é de certa forma antinatural, entende? E às vezes, cara, pra gente sair da zona de conforto, a gente tem que dar uma forçadinha, colocar na agenda, fazer aquela pergunta que sai um pouco da naturalidade para entrar no assunto, tocar na campainha para convidar aquele amigo, aquele vizinho para ir num evento especial da sua igreja, entende? Às vezes você tem que forçar um pouquinho, ser um pouco antinatural para poder ser proativo. A proatividade é uma palavra muito importante no evangelismo. Não fique só esperando as oportunidades surgirem. Quinta, essa também vai te surpreender. Seja um pregador. Ué, mas peraí, eu não tenho que ser um pregador do evangelho? Não é isso que Jesus me mandou fazer? É e não é. Porque sim, a gente tem que anunciar, a gente tem que falar de Jesus. Só que em nenhum momento Jesus, ele chama você para que você seja extremamente eloquente. Quer dizer, é claro que você pode melhorar sempre nisso, né? Mas existem pessoas que já são naturalmente mais eloquentes, boas comunicadoras, falam muito bem, e outras nem tanto.
né? Por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa esses dias que falou assim, mas eu não sei pregar, eu não tenho essa habilidade. Eu falei, o que você sabe fazer? Ela falou, eu sei cozinhar, sei fazer bolo muito bem. Eu falei, Deus quer usar isso para você. Já pensou você chegar para uma vizinha sua, oferecer um bolo para ela que você fez com carinho, ou convidar para ela na sua casa para tomar um bolo com café que você fez especialmente para ela? Isso abre portas, entende? E além disso, gente, a gente vive num mundo em que as pessoas elas estão cada vez mais com necessidade de serem ouvidas. As pessoas precisam, elas têm necessidade de serem ouvidas. E a gente precisa entender isso. Então, mais do que ficar falando, pregando, você tem que aprender a ouvir. Já viu como é chata aquela pessoa que sempre tem uma coisa para dizer, uma mensagem? Você começa a falar alguma coisa para ela e ela vem já com uma mensagem, com uma lição. Chega uma hora que isso fica chato. Não quer dizer que você não possa nunca falar sobre essas coisas, mas as pessoas querem ser ouvidas. A gente tem que ter um contexto de conversa com as pessoas. Nesse sentido, a gente tem que ser natural. Eu volto no ponto anterior. A gente tem que aprender a ouvir, a conversar e falar naturalmente do evangelho com as pessoas. Maneira 6. Converta as pessoas. Olha, eu sei que isso é uma coisa que, na teoria, todo mundo sabe. Não sou eu que converto, é o Espírito Santo. Mas, na prática, a gente traz essa responsabilidade pra gente. Quando a gente, por exemplo, tem medo de falar e aquela pessoa não ouvir, ou aquela pessoa não aceitar, ou então se a pessoa não se converteu, então foi culpa minha. E é isso que trava muita gente. Quando a gente aprende que a nossa responsabilidade é compartilhar Cristo e a de Deus, a responsabilidade de Deus são os resultados, isso tira um peso muito grande da gente. E a 7ª e última maneira, convença as pessoas a se tornarem evangélicas, a ir para a sua igreja. O trabalho não está pronto enquanto ela não for um membro de uma igreja evangélica. Gente, olha só, eu não quero dizer que não seja importante a igreja, nem nada disso, mas a nossa tarefa no evangelismo é falar de Cristo, tá? Não é trazer a pessoa para a nossa religião, seja ela qual for, pode ser católico também, trazer para a nossa agremiação religiosa, ou então convencer a pessoa de uma determinada linha doutrinária, de um determinado ponto de vista. É aí que muitas pessoas se desviam. Na verdade, isso revela que talvez muitas pessoas não compreenderam ainda exatamente o que é o Evangelho. E aí elas confundem evangelizar com outra coisa. Evangelho tem a ver com Cristo, tem a ver com compartilhar Cristo, falar de Cristo. Esse é o centro, esse é o ponto, esse é o assunto central do Evangelho. E se você não perder isso de vista, isso vai te ajudar muito. Tem outros vídeos que eu posso falar mais sobre isso. Bom, essas são algumas maneiras. Eu tenho certeza que existem outras. E talvez você tenha pensado em algumas aí, enquanto eu estava falando. Se você pensou em alguma maneira de não evangelizar, comente. E por favor, mais uma vez, curta esse vídeo, siga o canal, ative o sininho, porque a gente quer lançar mais vídeos. E eu não queria que você perdesse nenhum deles, tá bom? Deus abençoe muito você. Muito obrigado por assistir. Até o final. E até a próxima, se Deus quiser.